E aí, gente, tudo bom? Será que funciona tomar colágeno em pó, colágeno em cápsulas? Mas antes, o que é colágeno, gente? Por que as pessoas iam querer tomar colágeno? É o que a gente vai descobrir agora. Mas antes eu queria pedir, por gentileza, para você curtir o vídeo, para ajudar na divulgação do canal. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle. Então, se você gosta desses temas e se você gostar do vídeo, aproveita para se inscrever também, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, primeiro nós precisamos entender o que é esse tal colágeno tão comercializado, alvo tão frequente de revistas, de farmácias, enfim. Por que tem essa febre do colágeno? Basicamente, porque ele é uma proteína estrutural do nosso organismo, inclusive é a proteína mais abundante na nossa matriz extracelular, gente. E quando a gente fala de colágeno, a gente tem que entender que não existe só um tipo de colágeno, tem pelo menos 18 tipos de colágeno identificados, sendo o 1, 2 e o 3 os mais frequentes. Outra coisa importante para a gente entender melhor se vale a pena tomar colágeno é saber que o colágeno, por ser uma proteína, é formada de cadeias polipeptídicas. Decora esse nome porque tem um motivo para eu estar te falando, tá? E claro, não pula essa parte, porque se você pula essa parte, provavelmente você é o tipo de pessoa que vai continuar tomando colágeno e não sabe nem por quê. Então, gente, essa estrutura do colágeno, essas cadeias polipeptídicas, são o que dão as características tão famosas dele de rigidez, estabilidade, fundamentais para as estruturas das quais ele faz parte e as quais ele sustenta, gente, porque uma das principais funções dele é a sustentação dos tecidos, a firmeza. A pele jovem, ela é rica em colágeno, rica em fibras colágenas. Mas a triste notícia, gente, é que isso não dura para sempre. Sim, como vocês sabem, eu tenho 25 anos recém-completos e é a partir dessa idade que começa a haver uma degradação desse colágeno, uma perda de cerca de 1% por ano, que pode ficar progressivamente maior se não forem tomados os devidos cuidados. Porém, a despeito desses cuidados, antes de falar deles, eu preciso reafirmar que a perda de colágeno é um processo natural da senescência, do envelhecimento, tá bom, gente? Ela vai acontecer para todos os indivíduos. Porém, ela pode estar acelerada, ela pode estar maximizada em determinadas condições. Por exemplo, quando você não usa protetor solar. O sol é um dos maiores responsáveis pelo envelhecimento cutâneo. Ele é responsável pelo estresse oxidativo e, consequentemente, o fotoenvelhecimento. Dessa forma, vai haver uma maior degradação das fibras colágenas e por isso que muita gente que pega sol sem proteção solar acaba tendo muitas rugas. Ela vai perdendo a sustentação desses tecidos e, com isso, ela vai tendo flacidez, ela vai tendo ruga, justamente por essa perda de sustentação. Outra causa de estresse oxidativo são os conhecidos hábitos de vida, como tabagismo, excesso de álcool e excesso de açúcares. O tabagismo e a ingesta de álcool, vocês já sabem que são danosos por inúmeros motivos e também são responsáveis pelo estresse oxidativo. E quanto aos açúcares, sabe-se que a exposição crônica a acentuadas quantidades de glicose pode levar à glicação, que, em outras palavras, vai levar também a esse tal estresse oxidativo, tá, gente? Quando eu falo estresse oxidativo, é uma série de reações que tem como agentes os famosos radicais livres. Tudo isso, gente, vai levar ao envelhecimento precoce. Por isso que é muito importante prestar atenção nesses fatores para preveni-los, ao invés de depois se arrepender e tentar remediá-los ingerindo colágeno. E se você tivesse exposto a todos esses fatores, se você quiser reduzir a sua perda de colágeno, vai adiantar tomar colágeno? Gente, as evidências científicas atuais demonstram que não
não é eficaz tomar colágeno. E eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês. Lembra que eu disse para vocês que o colágeno é uma proteína formada por cadeias polipeptídicas. As proteínas, elas são feitas de partes menores. Os polipeptídeos, os peptídeos e os aminoácidos são a menor parte. Todas as proteínas são compostas dessa forma, tá, gente? De aminoácidos. A carne, o ovo, a parte proteica do leite, tudo que tem uma parte proteica é composto de aminoácidos. Mas por que eu tô dizendo isso? Calma, não se afobe. Isso tem um motivo, gente. É para vocês entenderem por que o colágeno oral não funciona. Aquele colágeno que você vai ingerir, ele é uma proteína. E a fisiologia do nosso corpo, conhecida há muito tempo dessa forma, o funcionamento do nosso trato gastrointestinal, ele funciona de forma a quebrar proteína, seja qual for essa proteína. A proteína da carne bovina, a proteína do frango, do peixe, não importa. Ela sempre vai ser quebrada, inclusive a do colágeno. Ou seja, aquele colágeno vai se transformar nos mesmos aminoácidos da carne que você está ingerindo. E o que acontece com isso? Quando o seu corpo transforma essa proteína em partes menores, é como se fossem Legos, sabe? Ele quebra um castelo de Lego, depois ficam todos os Legos espalhados, e conforme ele for precisando, ele vai transformando esses aminoácidos em proteína conforme a sua necessidade. Porque a gente já falou aqui sobre a homeostasia, o equilíbrio do nosso corpo. Ele não faz nada que ele não precisa, gente. Ao mesmo tempo que ele rejeita o que ele não precisa, ele também só faz as coisas sob demanda de necessidade dele, em condições fisiológicas, tá, gente? Sempre lembrar disso. A gente não tá falando de doença aqui. Resumo da história. Tanto faz você tomar colágeno como você comer carne, comer frango, porque o corpo vai quebrar as proteínas da mesma forma e vai usar esses aminoácidos para o que ele quiser. Pode ser que ele use para produzir colágeno na sua pele? Pode, mas a gente não sabe, gente. A gente não tem como afirmar isso, não tem como ter certeza absoluta que esse colágeno vai virar o colágeno estrutural para sua pele. Mas espera aí. Não saia desse vídeo chateado, porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe sim uma forma de você diminuir a degradação do colágeno e, mais que isso, aumentar a produção de colágeno. E não, gente, não é enganação. Tem evidência científica, bastante evidência científica, é algo bem consagrado na medicina. E eu vou explicar direitinho, mas antes eu queria falar uma coisa. Muita gente, tanto médico, até estudante de medicina, muita gente da área da saúde faz essa afirmação de que colágeno funciona, tomar colágeno, enfim. Às vezes não é maldade da pessoa, claro, às vezes é um desconhecimento, mas às vezes também existe um interesse por trás, digamos assim. Um grande exemplo disso é o quê? Que muitos dos artigos científicos que tentam corroborar esse fato de que tomar colágeno ajuda são patrocinados por laboratórios que produzem colágeno. Nem um pouco tendencioso, né? Por isso, gente, como eu sempre digo pra vocês, não basta procurar um estudo, um artigo. Você tem que ser cético, você tem que ter ceticismo, indagar, questionar. São tantos detalhes a serem averiguados. Tem gente que acha que para o estudo ser confiável basta ele ser duplo cego, placebo controlado, randomizado. Mas não, gente. É uma verdadeira caça ao tesouro, ler artigo. Não é fácil, com certeza não é fácil. Até mesmo a ciência, até mesmo a metodologia científica pode estar corrompida, pode estar enviesada. Como eu falei no outro vídeo, existe um livro muito interessante que abre a nossa mente para isso, que é Como Mentir com Estatísticas. Como as pessoas manipulam as verdades por meio da estatística, gente. É surpreendente, gente. É surpreendente, mas vou deixar essa leitura aí pra vocês. É um livro bem breve, recomendo muito. Como eu falei, foi indicação da Pele de Imperatriz, uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, recomendo o perfil dela pra vocês. Ela é um dos maiores exemplos que eu tenho atualmente na área científica. Bom, gente, mas e aí?
eu não tô enganando vocês não. Existe sim maneira de melhorar a produção de colágeno e diminuir a degradação de colágeno, e eu vou contar agora pra vocês. Uma delas é usando os famosos, os meus queridos retinoides. Vocês sabem que eu sou fã de retinol, de ácido retinóico, que são coisas diferentes. E depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu vejo nos comentários que ainda existe muita confusão. Retinol é cosmético, gente. Ácido retinóico é medicamento, tá bom? Como eu estava dizendo, existem muitos estudos corroborando essa questão da diminuição da perda de colágeno e do aumento da síntese de colágeno com o uso desses retinoides, tá, gente? É algo que vem se corroborando por muitos anos, então é muito bem estabelecido na medicina, na cosmetologia. Além disso, os alfa-hidroxiácidos também, em determinadas concentrações, não é em qualquer concentração, mas em determinadas concentrações também existem evidências que eles aumentam a quantidade de colágeno. Um exemplo de alfa-hidroxiácido que eu adoro é o ácido glicólico. Inclusive, gente, não é à toa que existem peelings no consultório e esses peelings ajudam justamente nisso, na produção de colágeno. Uma das funções, claro, né? Eles têm várias funções maravilhosas para a pele e uma delas é aumentar a produção de colágeno. Mas eu queria relembrar uma coisa a vocês. Antes mesmo de querer usar um retinoide, antes mesmo de querer fazer qualquer outra coisa que eu ainda vou falar aqui pra vocês, lembrem-se que a melhor maneira de proteger as suas fibras colágenas é se protegendo do sol, que é o maior danificador, é o maior lesador, digamos assim, de colágeno. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla, vivo falando isso pra vocês. Se você quiser usar só uma coisa, se você não sabe por onde começar, comece pelo protetor solar, gente. Pra qualquer idade, pra qualquer pessoa, o protetor solar, não só por uma questão estética, mas por uma questão de saúde, porque o câncer de pele é o mais frequente no mundo. Tá? Então, voltando aqui para as outras coisas que você pode fazer. Outra coisa que você também pode fazer e que é muito eficaz são os procedimentos de consultório de uma forma geral. Mas eu vou citar aqui alguns para vocês. Laser, um desses lasers tem o nome de Fotona, é bem famoso, também por causa dessa questão de produção de colágeno. Microagulhamento, o microagulhamento, por causa dessas microlesões que ele promove, ele aumenta a produção de colágeno. O próprio Botox, gente, por esse processo de impedir que você contraia o músculo, eu não tenho Botox ainda, tá? Ó, ainda não tenho, inclusive eu tô formando as rugas aqui, mas eu tenho que botar, gente. Botox preventivo é antes de formar as linhas, as rugas estáticas, né? Aquelas rugas que, independentemente da sua expressão, elas vão estar lá. Agora, finalizando o vídeo, eu queria falar uma coisa com vocês. Em relação ao colágeno que é comercializado, seja sob qual nome ele esteja, porque eu sei que ainda vai ter gente que vai perguntar: mas Cris, e o colágeno da marca tal? Mas Cris, e o colágeno da marca tal? Gente, ainda não existem evidências de que o colágeno ingerido seja superior a comer proteína, tá? Para todas as marcas. Mas uma coisa sobre essas propagandas de colágeno é que eles gostam de utilizar fotos de antes e depois. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Gente, fotos de antes e depois tendem a chamar muita atenção e elas podem muitas vezes estar manipuladas, porque naquela emoção de ver aquele antes e depois, você não reflete de que pode haver uma manipulação tanto gráfica, né, tanto no computador, como até mesmo na hora. Pode não ser a mesma pessoa, a pessoa pode ter feito alguma outra coisa que tenha alterado o resultado. Você não estava lá no momento que ela tirou aquela foto de antes e depois. Então, duvidem, gente, duvidem, porque geralmente essas fotos de antes e depois são grandes ferramentas que as pessoas usam para chamar atenção, para atrair o consumidor em várias áreas. Pílulas de crescimento capilar, que eu já conversei com vocês, vou deixar até o card. Cremes anti-rugas, que muitas vezes não tem nada de anti-rugas, porque como eu falei, os anti-rugas são os teoricamente anti-rugas, né? São os retinoides. Então, para ser anti-ruga, tem que ter retinoide. Fotos também de harmonização. Existem dois nomes para o que as pessoas chamam de harmonização. Harmonização normalmente é como os profissionais da odontologia chamam
os preenchimentos, né, gente? E na medicina a gente chama de MD codes ou ND codes. Pode haver a manipulação dessas imagens, no caso da harmonização, porque na medicina não é permitido fazer fotos de antes e depois de pacientes. Agora, claro, gente, tudo isso que eu tô dizendo se aplica a profissionais que não têm uma boa índole, tá? Não tô falando de todos os casos, pelo amor de Deus. Já vou logo me explicando aqui, porque eu já sei que vai ter comentário. Então, eu tô falando de empresas, de pessoas que manipulam a verdade, tá, gente? No caso desses produtos que eu falei, realmente são manipulados porque não tem evidência científica. Mas no caso dos profissionais, como são pessoas variadas, podem ter as que manipulam e pode ter as que não manipulam. Por isso que é tão importante nós nos informarmos, nós nos munirmos de informações, que é assim que eu sempre falo com vocês. As informações são verdadeiras armas para a gente lidar com diversas situações, até mesmo essas situações do cotidiano, gente. Uma mera escolha de um produto para comprar, ou uma decisão por um preenchimento, enfim, é importante haver uma extensa pesquisa. Não negligenciem a saúde de vocês, duvidem, questionem. Hoje em dia as pessoas se aproveitam por tão pouco, sabe? É muito frustrante ver isso, ver quantas pessoas são enganadas nos mais diversos casos, até mesmo casos de médicos, gente. A gente vê na televisão que existem sim, infelizmente, como qualquer outra profissão, médicos que não agem de forma idônea. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha aberto a mente de vocês. Vamos comer mais proteína, vamos conversar com o nosso dermatologista para saber as possibilidades de ter um envelhecimento mais suave, um envelhecimento mais soft, né, como algumas pessoas falam. E é isso, gente, não esqueçam de curtir o vídeo, isso ajuda demais a mais pessoas conhecerem esse conteúdo tão valioso. Não sejam egoístas com esse conhecimento, repassem-no e curtam para que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas possam se libertar desse mito, dessa ideia de que colágeno oral funciona. Um beijo e até o próximo vídeo.